Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui dentro do carro, estamos quase saindo e eu separei umas perguntas de vocês, que teve várias perguntas, teve a pergunta mais perguntada de todas as perguntas e então eu vou esclarecer algumas coisas aqui nesse vídeo para vocês, porque como eu já expliquei, né gente, mas sempre tem gente nova chegando, eu já expliquei que nós trabalhamos bastante, tá? Essa semana mesmo nós limpamos 5 casas todos os dias. A gente faz deep clean, faz limpeza regular. Eu chego em casa às vezes 6, 7 horas da noite, cansada pra caramba. Tenho os panos pra lavar. Eu tenho que lavar e secar para no outro dia dar tempo, né, de estar prontinho para nossas próximas casas do dia. Eu tenho bastante, sabe? Mas eu gosto de lavar os paninhos, eu não gosto de deixar acumular. E então eu fico sem tempo, porque tem Facebook, Instagram e YouTube. Eu não consigo responder todo mundo, gente, não dá, é impossível, eu não consigo. E muitas das vezes as perguntas são iguais, são a mesma pergunta várias vezes nos vídeos. Então eu separei algumas aqui, até brinquei com vocês, né, fiz uma brincadeirinha pra saber, vocês têm muita curiosidade de saber como o Ben é, né? Então até coloquei ali, fiz uma brincadeira pra vocês falarem, muitas pessoas falaram completamente diferente do que ele é. Gente, eu dei muita risada, porque teve pessoas que falaram que imaginam o Ben, um senhor de idade de 40 anos, 45 anos, de idade não, mas mais velho. Teve até umas pessoas que falaram que acham que ele tem uns 50, 55 anos. Muitas falaram que imaginam ele loiro, outras falaram que imaginam ele moreno, careca, barrigudo. Gente, eu morri rindo tudo aí o que vocês falaram que imaginam o Ben. Mas vamos lá. O Ben, ele é branco, bem branco, tem os olhos verdes, ele tem o nariz um pouquinho avantajado, né? Ele tem um nariz um pouquinho avantajado, né? Igual o meu. Alex falou igual dele. Cabelo não é loiro, é um castanho bem claro. Ele usa assim meio topetinho igual o Alex. Ele é magro, alto. Ele não é barrigudo, gente, não é barrigudo. O que mais que eu posso falar pra vocês? Ele deve ter o quê? Uns 36, no máximo 40 anos, né? Ele tem a nossa idade, assim, né? Ele tem a nossa idade, gente. Ele não é bem acabadinho. Bem acabadinho, tadinho. Mas ele não é uma pessoa... Por que tá tão quente? Achei. Ele não é velho, assim, na idade nem na aparência. Não é careca, ele tem bastante cabelo. Ele não é vermelho. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando assim que imagina ele estilo Trump, assim, bem vermelho. Mas não, ele não é vermelho, gente. Não, ele é normal, branquinho, igual a gente, assim. Agora vou responder outras questões a respeito do Ben. Gente, nós conhecemos o Ben há um pouquinho menos de 3 anos, quase 3 anos. Foi logo que eu entrei para trabalhar sozinha, né, sem trabalhar para outras empresas, que eu conheci o Ben. Eu conheci ele através de um site do Amazon, o site do Amazon. Eu trabalhava, eu prestava serviço para o Amazon e aí o Ben entrou em contato comigo e pediu uma limpeza para uma casa que ele já estava, na época ele era corretor, ele não era investidor, para uma casa que ele estava vendendo de um cliente, porém a casa estava muito suja. Aí aquele site, ele tinha um preço tabelado, então eu lembro que aquela vez eu fui trabalhar por uma miséria, gente, uma miséria, era muito pouco assim o valor. E eu fui, a casa estava horrorosa, horrível demais, vocês não têm noção, suja demais. E aí o meu contato com ele por quase 1 ano foi só por telefone, eu não conhecia o Ben pessoalmente. Aí ele falou o seguinte pra mim: eu posso contratar você direto ou eu preciso entrar no site para poder falar com você? Eu falei, não, o meu telefone está aqui, você pode entrar em contato diretamente comigo. E daí foi assim que eu comecei a trabalhar com ele, que eu comecei a prestar serviço para ele. Mas, gente, lembrando, o Ben não é nosso amigo íntimo, nós não temos uma grande intimidade, assim, ele não está na roda de amigos, tá? Então, assim, ele é um cliente e eu sou a prestadora de serviço. Acabou. A nossa intimidade acabou aí. Ele me manda muitos clientes e eu agradeço. Muitas vezes as casas também dele são bem sujas, então ele manda mensagem e até a gente brinca, né, que é bem interessante. Ele já nem mais me cumprimenta. A mensagem é como se a gente se conhecesse há anos, né? É assim, preciso que você limpe tal casa até dia tal.
E aí ele me manda o endereço e o código da porta é esse. Acabou. É essa a nossa conversa. E aí eu respondo que sim. E falo, ó, posso tal dia. Às vezes eu não posso durante o dia, então a gente limpa durante a noite, sabe? Muitas vezes a gente já limpou casa pro Ben de noite, já fomos fazer limpeza pra ele 8 horas da noite, ficamos até meia-noite. Então, assim, ele é bem flexível com o horário. Porém, ele tem um dia certo pra gente entregar a limpeza, porque é o dia que o pessoal vai fazer as fotos e essas coisas todas. Você tá sentindo que tá calor? E aí, ele tem um prazo, geralmente é uns 3, 4 dias, alguma coisa assim. E aí a gente vai e faz. Quando eu acabo a limpeza, eu mando uma mensagem pra ele, falo, acabei a limpeza, e ele fala assim, ok, estava tudo certo, teve algum problema, alguma coisa. É esse tipo de comentário, de diálogo que nós temos, eu e o Ben, nada além disso, tá? Teve uma vez que ele nos convidou pra ir dar uma volta de barco, que ele tem um barco, ele e a esposa dele, mas eu não me senti à vontade, sabe, gente? Eu achei que, é assim, ó, é igual amigo, gente. Trabalho é trabalho, amizade é amizade, negócios à parte, entendeu? A gente não pode misturar muito. Por quê? Quando a gente mistura amizade com trabalho, não funciona. As pessoas acabam confundindo um pouquinho as coisas, sabe? Não tô falando que é questão do bem, nada disso. Mas é pra preservar também o meu trabalho e a minha empresa, tá? Quem sabe um dia a gente se encontre, mas agora não, eu acho que agora ainda não é a hora, sabe? E você vai desligar? O Alex parou aqui para abastecer o carro e aí desliga e fica muito quente aqui dentro. Vamos ver se eu vou conseguir falar com vocês. Então, o meu relacionamento com o Ben, ele é estritamente profissional, gente. Nós não somos amigos íntimos e eu não tenho liberdade de fazer certos tipos de perguntas ou comentários com o Ben, tá? Não que ele não permita, eu não me sinto à vontade. É o tipo de coisa que eu não gostaria que as pessoas me perguntassem, assim, sabe? Então, eu sei separar as coisas, sabe? E por isso, gente, que vocês me mandam tanta mensagem. Por que o Ben não te dá um desconto? Por que você não conversa com o Ben? Gente, agora vai entrar a parte profissional, tá? Como eu expliquei ali pra vocês. Eu tenho uma empresa, você é minha amiga, ok? Só que o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu sustento vem desse meu trabalho, dessa minha empresa. Eu posso ser sua amiga, mas como eu tô falando, amizades e negócios são à parte, gente. Eu não posso simplesmente ir limpar uma casa, digamos pra você que é minha amiga. Por exemplo, eu limparia a casa para um cliente por 500, mas você é minha amiga, então eu vou limpar para você por 200. Eu tenho que colocar o custo, o tempo que eu vou permanecer na sua casa, o quanto eu poderia estar ganhando em outra casa e esse valor vai fazer falta na minha renda no final do mês. Quanto produto eu vou usar, eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo? Então tem muita coisa assim que não, a amizade nessas horas de trabalho às vezes não dá certo. Por isso que eu falo, não dá certo, gente, não pode misturar as coisas. Aí vocês perguntam, por que você não compra uma casa do Ben? O Ben, ele é um investidor, ele era um corretor, hoje ele tem uma empresa, uma construtora, né? Uma construtora não, é uma empresa de reforma de casa e ele tem uma imobiliária que hoje ele é dono, tá? Então ele continua vendendo casas, ele vende casas de alto padrão, ele não vende mais aquelas casas feinhas que eu mostrava pra vocês no começo, sabe? Lá atrás. De vez em quando, gente, aparece uma oportunidade dele comprar uma casa num bairro bom, por um preço bom, mas a casa tá detonada, então ele compra por um valor bem lá embaixo, porque ele paga à vista. Então ele consegue ter descontos, né? E aí depois ele faz a reforma e ele vende. Porém, gente, não é bem assim que funciona. Eu não posso simplesmente chegar pro Ben e falar, Ben, você comprou aquela casa ali por 100, você reformou e agora vende pra mim por 150. Não existe, gente. Ele está fazendo dinheiro, ele está fazendo a empresa dele crescer. Ele está crescendo profissionalmente. Então ele não vai tirar uma coisa que ele poderia vender, sei lá, por 100, 200, 300 mil a mais pra vender pra mim abaixo do preço. Não existe, gente. Nem eu faria isso. Nessa parte que eu sou bem consciente, nem eu faria isso, né? Se é o meu negócio, se é minha fonte de renda, eu vou trabalhar para ganhar o máximo que eu conseguir, não abaixo, né? E aqui na região onde nós moramos, eu não moro em Orlando também, porque tem muita gente me mandando mensagem sobre Orlando. Eu não moro em Orlando, eu moro a 3 horas de Orlando, eu moro bem longe. Por esse motivo, eu tô vendo casas aqui na minha região. E o que mais? A respeito do Ben, tá?
O Ben não tem nenhuma casa, nenhuma, nessa região onde nós moramos. Eu moro em outra cidade, não moro em Jacksonville. Então, nessa região hoje, ele não tem nenhuma casa. Deixa eu pegar vocês para ficar mais perto. Há um tempo atrás, eu limpei uma casa para ele bem linda, grandona. Quem lembra? A última casa que eu postei, a penúltima, eu acho que era aqui no meu bairro, que eu falei que era bem perto da escola das meninas. A casa é lindíssima, gente. Ele pegou uma casa bem velha, ele reformou a casa, ficou perfeita. Mas, gente, ele pagou menos de 270. Foi 260 e alguma coisa que ele pagou na casa. Ele vendeu essa casa, gente, por 410 mil dólares. Por quê? Ele tem o custo de compra da casa, de contrato, tudo isso. Ele tem os funcionários que trabalham para ele. Ele tem o custo de material que ele investiu, né, que ele colocou na casa. E ele tem o custo dos fotógrafos, dos corretores e das outras pessoas que vão fazer a venda da casa depois, né? Quando a casa já estiver reformada. Aqui tem uma... Eu não sei se é uma lei, não sei como é que funciona, mas é assim, todo corretor, todas as casas que estão à venda são obrigadas a estarem listadas num site. Existem vários sites, essas casas precisam estar listadas. Isso quem nos explicou foi a nossa corretora, a Rose. Ela trabalha no meio, então ela sabe o que ela tá falando, né, gente? Por isso que ela falou pra mim, não existe uma casa que esteja à venda que não esteja listada. É uma obrigação, a pessoa tem que colocar no site para todo mundo poder visualizar e para vários corretores poderem vender a casa. Então, a equipe do Ben, por exemplo, nessa casa que eu tô falando para vocês, era vendido pela corretora, pela imobiliária do Ben, porém quem vendeu foi um outro corretor de uma outra imobiliária. Então, ele tem que pagar a porcentagem de comissão para essa pessoa. Então, tudo tem um custo, gente. Nada é tão simples como parece. Por isso que ele não vai pegar uma casa que ele pode vender a 450 e vender para mim por 200. Não tem nem lógica um negócio desse. Mas, voltando, aqui na nossa região, ele não tem nenhuma casa disponível, tá? A casa que ele tinha era essa, mas era 400 e vai embora, era um valor muito alto para nós. Aí, entra a questão que tá todo mundo me mandando mensagem sobre... acho que é Ricardo Molina e sobre outras pessoas que vendem casa na Flórida. Cada cidade, gente, tem o seu corretor, tem a sua imobiliária, enfim, as pessoas precisam, o corretor, ele precisa estar junto de você para poder te mostrar as casas. Por isso nós temos a nossa corretora Rose. Então ela é aqui da nossa cidade, ela está aqui o tempo todo, então se eu preciso, ela mora próximo e em meia hora ela está aqui para poder me mostrar as casas. A partir do momento que eu tenho um corretor, eu não posso trocar. Claro, se eu não gostar dela, do atendimento dela, eu posso simplesmente mudar. Mas não é assim, ver uma casa com ela e amanhã ver uma casa com outro, não. A mesma casa que eu poderia ver com outra pessoa, eu mando o endereço para ela e ela fala para mim o dia e horário que a gente pode visualizar a casa, tá? Então, eu já tenho um corretor, eu não posso ficar mudando de corretor, tá bom? E o corretor, ele tem que ser aqui da minha região, porque ele tem que saber os bairros, ele tem que saber tudo sobre a região aqui que eu tô buscando as casas, né? Ele tem que entender para poder me passar o que eu busco. Qual mais que era a pergunta de vocês? Em questão de comprar uma casa nova. Vocês estavam me falando comprar uma casa nova. Gente, comprar casa nova tem muita burocracia, não é assim. A prima do Davi comprou uma casa, a casa demorou 10 meses para ficar pronta. E durante esses 10 meses vai sofrendo reajustes, né? A casa vai aumentando. Se o material subiu, vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Aí chega claro, tem um patamar que não ultrapassa, mas enfim, ela pagou um pouco a mais do que o valor que ela tinha fechado o contrato. Aí o que aconteceu? Ela chegou a época dela mudou para casa. E aí ela percebeu vários defeitos na obra. E até hoje, tem o que, uns 3 meses, né, que eles estão ali? 3 ou 4 meses que eles estão morando na casa. Até hoje ela tá tendo dor de cabeça pra consertar as coisas que não foram bem feitas, tá? Ela pagou por um tipo de janela que não foi instalado, a janela que ela comprou. Ela pagou por um sistema de alarme que devia ter sido feito por dentro das paredes e esse alarme não foi instalado. Ela falou que chamou um pessoal lá para fazer a obra, eles levaram 2 meses para responder o chamado dela, o pedido de conserto. A construtora levou 2 meses para poder mandar um técnico e verificar o que era que estava acontecendo. Aí nada resolveu, então ela teve que acionar uma outra coisa que eu não sei explicar para vocês o que é, um outro órgão.
E aí esse órgão meio que delegou que a construtora tinha um prazo de 1 semana para ir até a casa dela e resolver o que precisava. Eles foram resolver, né? Gente, ela falou que teve um dia que ela chegou em casa, tinha 80 buracos na parede, na sala, na parte de baixo. Eles estavam quebrando tudo para poder passar os fios que não foi feito antes. Então tem muitas coisas. Ela falou que tá aparecendo rachadura porque eles fazem muito rápido, porque eles querem o dinheiro. Então as casas constroem assim numa rapidez que vocês não têm ideia. Então hoje que ela tá na casa, tá aparecendo vários problemas na casa nova. E ela tá tendo muita dor de cabeça pra resolver. Outra coisa, eu não posso esperar, eu não quero esperar 1 ano pra esperar, sabe, até a casa ficar pronta. Eu quero comprar uma casa, fazer uma reforminha básica, se precisa uma pintura, reparar um banheiro, alguma coisa assim. E no máximo em 2, 3 meses eu quero estar morando dentro da minha casa. Não quero esperar 1 ano pra poder morar, não. Outra coisa, casas novas que estão construindo aqui na minha cidade. Gente, eles estão fazendo as casas coladas uma na outra. Você não tem mais espaço, você não tem mais quintal, sabe? Então é muito reduzido. Nós fomos ver uma casa essa semana que era a casa e nos 4 lados, assim, era rodeado, cercado de gente, de casas, tudo coladinha. E aí no quintal, na parte dos fundos, não tinha quintal, gente. Era só a areazinha e um pedacinho bem estreitinho de grama. Daí do lado de trás, assim, desse lado aqui, tinha uma casa de 2 andares, do outro lado também, do lado tinha um vizinho, aqui tinha um vizinho e na frente mais um. Gente, não tinha privacidade nenhuma, porque as casas que são de 2 andares, as pessoas viam tudo que a gente fazia dentro da nossa casa. Não tem privacidade, então nós não queremos uma casa desse tipo. Ela é um pouco mais barata? Porém tem pontos positivos e negativos. É uma construção nova, porém dá dor de cabeça, pode atrasar, ela pode superfaturar, ela pode aumentar o valor. Tem a questão do IPTU, que você só vai saber depois, quando já estiver pronto. E tem casas aqui que custam 5, 6 mil de IPTU, gente. É muito dinheiro para você pagar. E é isso, gente. Por esse motivo, nós optamos escolher uma casa pronta, que tenha uma coisa ou outra para fazer. Porém, também não precisa ser tudo, né, gente? E aí algumas pessoas estavam comentando, por que a gente foi ver as casas se a gente não gostou da casa? Porque eu só vou saber se eu vou gostar da casa ou não se eu visualizar a casa, né? Não tem como eu saber como a casa é por foto. Eu preciso ir até lá e ver. A foto, gente, você tira, você coloca luz, você coloca brilho, você disfarça, né? Você pode fazer um photoshopping ali e mudar completamente a foto. Agora, pessoalmente, não. Você vai lá e você olha e você vê. Ah, isso daqui não dá, isso aqui tem que consertar, isso daqui foi tapeado, isso daqui não foi consertado, sabe? Então, a gente consegue ter noção vendo as casas. As casas que nós fomos ver foram as casas que mais nos agradaram entre todas que ela nos mostrou. Por isso que a gente foi ver, mas chegando lá, vimos que não era o que estava nas fotos, tá? Ela ainda está fazendo uma seleção. Essa semana nós não vimos nenhuma casa, porque a gente estava trabalhando demais. E eu falei pra ela que eu não queria mais ver esse tipo de casa que tem muita coisa pra fazer, porque não dá. E aí ela tá fazendo uma seleção de novas casas, e assim que ela tiver casas novas aqui na nossa região, nós vamos mudar. Outra coisa, não temos intenção de mudar de bairro e nem de cidade, tá? Nós vamos permanecer aqui, as escolas são boas e a gente gosta, nossa empresa é aqui, nossos clientes são aqui, não tem por que eu largar tudo e me mudar para Orlando, porque a casa é um pouco mais barata. Pra gente não é interessante, tá? E eu até entendo que tem muita gente nova chegando e falando pra mim ver casas em Orlando e tudo isso, por isso que eu tô explicando aqui no vídeo. Eu não moro em Orlando, eu moro bem distante. Acabou de dar um acidente aqui, ó, gente. Eita, que se arregaçaram todo. E é isso, gente, vamos continuar a busca pelas casas. Teve uma seguidora também que falou pra mim que a gente se precipitou porque nós fizemos um financiamento e agora nós estamos pagando o financiamento e o aluguel da casa. Não, gente, não é assim. O financiamento foi aprovado num valor X, tá? E esse financiamento a gente não precisa pagar agora. A gente só vai pagar quando nós comprarmos a casa, quando forem feitas inspeções, tiver tudo certo, o banco liberar o valor pro dono do imóvel. Depois, no mês seguinte, a gente começa a pagar as prestações, tá? Porque o valor de entrada a gente tem que dar assim que assina o contrato. Aí você já vai lá e dá os 25%, 30%, sei lá quanto que é por cento. Você já dá à vista ali pra pessoa, né? À vista não, né? Faz uma transferência, enfim. Aí depois você começa a pagar as parcelas, tá? Então eu vim aqui só para esclarecer, porque eu falei para vocês que todas as dúvidas que vocês tivessem,
eu ia esclarecer aqui pra vocês, então eu já contei sobre o Ben, tá? O Ben não pode me ajudar, porque ele tem a empresa dele, o negócio dele, eu entendo completamente, eu nem tenho coragem de pedir um negócio desse pra ele. Aqui é cada um por si, Deus por todos, muito trabalho, muita luta e a gente corre atrás e conquista. Se a gente comprar uma casa assim que tiver carpete, claro que tem algumas coisas que a gente pode mudar. Por exemplo, armário branco, não é todas as casas que vão ter, eu não gosto de outra cor de armário. Então a gente vai pintar os armários quando tiver de outra cor. O chão a gente vai trocar conforme a nossa necessidade, conforme a gente tiver dinheiro. Por quê? Você precisa contratar as pessoas para instalar. A gente mesmo pode instalar, estamos vendo, algumas coisas dá pra gente fazer. O Davi pode ajudar, enfim. O banheiro também é uma coisa que dá trabalho e gasta, mas o Davi e o Alex sabem mexer com o banheiro. Então são coisas que nós vamos fazendo aos poucos, tá? Agora, quando é muita coisa, quando é assim que tem que aumentar quarto, tem que aumentar banheiro, essas coisas tudo, tem casas que não dá. E aí a gente vai ter muito gasto com material, com mão de obra, e ainda tem que pedir autorização para mexer no imóvel, né? Você não pode simplesmente começar a quebrar tudo e ficar por isso mesmo. Mas quando aparecer alguma coisa, a gente compra, e se tiver dentro do que a gente quer, né? E sim, pra mim, precisa ter 4 quartos, precisa ter quintal, precisa ter no mínimo 2 banheiros, mas o interessante seria 3, né? Pra ter um lavabo. Então essas são as nossas exigências. E também nós não vamos mudar. Tem casa mais barata? Tem, porém as escolas são péssimas e os bairros são ruins. Então eu não vou sair da onde eu moro hoje pra me mudar pra uma coisa pior, digamos assim. A gente sempre trabalha e a gente corre atrás e luta pra ter o melhor e não o pior, né? Eu não vou regredir, eu vou evoluir, sempre pra cima, nunca voltando pra trás. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, vocês, por favor, deixem aqui nos comentários. E daí, no final de semana, eu acho que todo sábado, assim, quando eu juntar várias perguntas de vocês de outros vídeos, eu junto e respondo pra vocês. Eu acho que dessa forma fica mais fácil. Eu consigo responder várias perguntas e várias pessoas de uma única vez, tá? Então é isso. Era isso que eu queria esclarecer. E se ficou alguma coisa pra trás que eu não tô lembrando agora, pode deixar aqui embaixo que eu respondo depois pra vocês num outro vídeo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. E estamos aí na busca das casas, tá? Assim que eu tiver alguma coisa, eu já mostro de novo pra vocês. Tchau, gente. Bom final de semana.